Boa noite, meus amigos, sejam todos bem-vindos à nossa quarta semana desse nosso ciclo especial de palestras do mês de agosto, que nós fazemos com os temas de trabalho da Confraternização da Juventude Espírita Leopoldo Machado. Todos os anos. Sejam todos bem-vindos e para brilhantar, para abrir essa nossa noite, nós queremos convidar o nosso amigo Marcos Viana, que vai trazer para a gente uma pérola de música e nos encantando a todos. Até no instante. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até ao calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz. Eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. De frente pra luz. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até ao calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Que maravilha de música, Marcos. Muito obrigado por sua contribuição, que abrilhanta cada vez mais as nossas noites. Muito obrigado, amigo. Que Deus te abençoe. Dando continuidade, eu gostaria de fazer uma leitura de uma página do Minutos de Sabedoria, com a seguinte mensagem. Interprete corretamente a frase de Juvenal. Mente sã, corpo são. Não é a mente que depende da saúde do corpo. Ao contrário, é o corpo sadio que depende da mente sadia. Quando o espírito está perfeitamente equilibrado, não há enfermidades que nos ataquem. Cuide de sua mente para que a saúde se reflita em todo o seu corpo. Que maravilha. Que maravilha. Então, vamos nos deixar todos envolver, né, por essa energia maravilhosa que abunda todo o ambiente.
que possamos estar nesse instante em sintonia com a espiritualidade maior, que faz o gerenciamento de nossas vidas junto com Jesus Cristo, o gestor de nossas almas no planeta Terra. Essa escola bendita de almas que tem como objetivo nos levar à nossa redenção espiritual, à nossa regeneração. Querido Deus, nosso Pai, nós somos muito gratos pela vida. Querido Jesus, nós somos muito gratos pela reencarnação. Permita que a espiritualidade, amiga, os nossos queridos irmãos, a equipe de Leopoldo Machado e tantos outros espíritos envolvidos com a evangelização da criança, do jovem, do ser humano na face da terra, possa adentrar em nossos lares e que possamos perceber as luzes do amor, do equilíbrio e do refazimento espiritual em todos nós. Obrigado, Senhor. Envolve nossa querida Nair, que trará para todos nós a reflexão salutar para o equilíbrio de nossas mentes, para o equilíbrio de nossas emoções, configurando a saúde dos nossos corpos físicos, tão importantes nesse nosso percurso terrestre. Obrigado, Senhor. Nos abençoa hoje e por todo sempre. Que assim seja. Então, como eu disse inicialmente, sejamos todos bem-vindos. E a palestra dessa noite é a professora Nair Floresta, professora da UESC, mas acima de tudo, e o mais importante, nossa querida amiga e companheira do Movimento Espírita Regional. Ela trará para todos nós o tema O Caminho da Autocura através das Emoções, nessa nossa quarta noite de palestras, nossa quarta semana de palestras às segundas-feiras. Então vamos ficar com Nair e nos abrilhantar com a sua sabedoria. Queridos amigos e amigas que nos assistem aqui pelo canal da 20ª Congelém, é com imenso prazer que estou aqui hoje para conversarmos um pouco sobre o tema que vocês viram na abertura da palestra, o caminho da autocura através das emoções. Agradeço imensamente aos organizadores pelo convite, que eu vejo sempre como uma oportunidade de aprender, de refletir e de também me curar em vários níveis. E também gostaria de parabenizá-los pela feliz escolha do tema, porque todos nós dizemos muito, nós espíritas, que nós precisamos mudar, que nós precisamos nos curar, que nós devemos fazer isso, mas o tema evoca uma dimensão realizadora, conforme nos ensina o irmão Samuel no livro Homem e Suas Buscas, quando diz e propõe na primeira pessoa: eu quero me curar de mim. O querer, como ele nos explica, nos expõe, nos propõe, é uma conjunção entre duas dimensões, a cognitiva e a afetiva. Na cognitiva, nós acionamos a vontade e na afetiva, nós acionamos o desejo. Então, que nós, a partir de todas as reflexões que estão sendo feitas, que antecederam a essas, as que virão ainda, possamos de fato encontrar caminhos e possibilidades reais de autocura. Então vamos começar a nossa conversa, a nossa exposição com um enigma. Provavelmente vocês conhecem, porque ele provém da mitologia grega. E é conhecido como, vamos ver no slide, decifra-me ou te devoro. De onde vem essa frase, né? Essa proposição? Contam que na cidade de Tebas, e isso de acordo com a mitologia grega antiga, contam que na cidade de Tebas havia uma esfinge que atormentava os moradores daquela região. E porque todos os viajantes que passavam por ela, ela propunha um enigma. E se a pessoa não adivinhasse, não decifrasse esse enigma, daí a frase decifra-me ou te devoro, ela os devorava.
Então, quando um viajante se encontrava com a esfinge, ela estava no limiar entre a morte e o recomeço. E foi numa dessas proposições, desses encontros de morte e vida, que ela se encontrou, que Édipo se encontrou com ela, e ela propôs o seguinte enigma que eu vou propor agora para vocês, e aí eu vou lançar o desafio. Se vocês não adivinharem, vão ser devorados. Então, coloquem aí no chat, embaixo, a resposta de vocês, tá ok? Então, vamos lá. Qual é o animal que tem 4 patas pela manhã, 2 pela tarde e 3 pela noite? Acertaram? Então, Édipo acertou e respondeu o homem. E a explicação, mas o homem como homem? Porque tinha que explicar qual era a lógica da resposta, né? Como ele chegou a essa resposta. E ele disse, quando criança, nós engatinhamos, então precisamos de 2 das pernas e mais os braços, né? As mãos para apoiar, andamos de 4 patas. Quando amadurecemos e alcançamos, né, a fase já de equilíbrio, que vamos caminhando aí para a maturidade, nós nos mantemos, nos locomovemos com 2 pernas, e quando chega a velhice e nós começamos a nos debilitar, precisamos do apoio de uma bengala, que seria a 3ª pata. E por que que eu trago esse enigma para a gente refletir sobre ele, ou pelo menos para ilustrar a nossa fala, numa palestra que fala de autocura através das emoções? Porque tanto a doença, falar de cura, nos remete a pensar na doença, já que nós nos curamos da doença. Se queremos nos curar é porque não estamos saudáveis. Então, não estamos em um processo de harmonia plena. Então, tanto as emoções como as doenças, elas podem ser pensadas como enigmas, que requerem uma compreensão, uma elucidação, um eureka, né? Achei a resposta. Porque enquanto nós não deciframos esse enigma, nós podemos nos consumir. Quantas vezes somos consumidos por nossas emoções porque definitivamente não entendemos. Não entendemos por que elas acontecem, não entendemos como é o mecanismo pelo qual elas ocorrem, não entendemos como elas acontecem conosco, e quando nos damos conta, estamos num emaranhado de emoções perturbadoras que afetam a nossa saúde. A mesma coisa vamos encontrar com as doenças. As doenças também trazem enigmas que precisam ser decifrados. E esses enigmas, eles vêm postos através dos sintomas e dos sinais. Há autores que trabalham na perspectiva, inclusive, de que toda doença ela teria uma origem psíquica, né? Teria uma origem no espírito. Então, se nós temos recorrentemente um problema de saúde que afeta determinada região do nosso corpo, nós deveríamos nos perguntar por que justamente essa é a região afetada no meu corpo. Só que normalmente nós queremos delegar, né, essa cura a outras pessoas. Daí a necessidade de que nós assumamos essa responsabilidade com a nossa própria cura. Então vamos, para nortear a nossa fala, como vocês estão vendo aí no próximo slide, a primeira, eu propus algumas perguntas, né? E a primeira pergunta que a gente se propõe, que é de resposta óbvia: é possível a autocura? Bom, pela minha fala, vocês já chegaram à conclusão de que sim, que a autocura é possível. E por que às vezes a gente pensa que ela não é possível ou que nós não conseguimos? Porque, como eu falei antes, é muito mais fácil, diante de uma recorrente dor de cabeça, nós delegarmos a cura e buscarmos a cura fora de nós. Não nos perguntarmos o porquê. Por que dói onde dói? Por que determinado problema de saúde tem me afetado recorrentemente? Mas a autocura é possível sim. Mas enquanto a gente não consegue alcançar essa autocura, a gente vai buscando auxiliar os outros em sua cura
e, ao mesmo tempo, procurando nos curar, como propõe Dr. Heinz. Como vocês vão ver, no próximo slide, eu trago uma fala dele, em que ele diz o seguinte: quanto mais buscamos a cura real e auxiliamos outros em seu processo de cura, considerando que isso deve repercutir em todo o nosso psiquismo, ao curar, confirmamos o curar-se por todas as reflexões e mudanças positivas em nossa forma de viver com mais plenitude. Bom, então a autocura, sim. A resposta a essa pergunta, ela é obviamente positiva, afirmativa. É possível nos curarmos. No entanto, quando nós falamos de autocura, do que é que nós estamos falando? O que é que nós podemos entender como autocura? Vamos ver, eu também recorri a uma definição, né, de Dr. Heinz, em que ele nos ofereceu, através da palestra de Lindomar Coutinho, quando ele falou de autocura e libertação, ele ofereceu essa definição. Vamos ver no próximo slide. Bom, o que é a autocura, então? A autocura é o resultado de uma ação e processo de decidir e agir para reconectar-se com a própria essência, além das circunstâncias internas e externas. É uma ação metafísica nas estruturas da mente do próprio agente. Então, todas as vezes que nós falamos de autocura, nós podemos pensar numa cura real e numa cura aparente, ou numa cura permanente, ou numa cura transitória. De fato, se nós nos pensamos como espíritos e nos consideramos responsáveis por tudo o que nos acontece, entendemos que a doença é o resultado de nossas escolhas, então, realmente, nós entenderemos que só nós podemos nos curar. No entanto, enquanto essa condição de autocura não se apresenta, porque para que haja uma autocura é preciso que haja consciência. Consciência, inclusive, de onde, o que está gerando a doença. De encontrar esse caminho, né, que revela, através dos sintomas, qual é o problema, qual é o enigma que nós precisamos decifrar. Qual é o comportamento, qual é o padrão de pensamento, qual é o padrão emocional que eu estou tendo que está gerando essa repercussão em meus corpos e especialmente no meu corpo físico, manifestando-se através das doenças, dos sintomas de doenças. E aí ele faz uma referência importante, vou voltar um pouquinho aqui à definição, ao slide anterior. Na definição, ele chama a atenção para o fato de que a cura é uma mudança, ou momento, de que a cura é uma ação metafísica, então ela vai muito além do corpo físico. Ela alcança algo que é muito mais profundo e permanente, que são as estruturas da mente do próprio agente, ou seja, o responsável pela sua ação e pelo processo de decidir e agir, buscando essa reconexão com a própria essência. Trabalhando com o irmão Samuel, estudando a obra de irmão Samuel no grupo de estudos O Homem e Suas Buscas, nós vamos compreendendo que tudo o que nós agregamos às nossas estruturas mentais e que não está em consonância com a nossa essência divina, não será permanente, será transitório. Todas as opções que nós fizermos, tudo o que nós sentimos e vivemos, todas as nossas ações que vão gerar essas repercussões, que vão estruturar, né, gerar as estruturas mentais, tudo o que não for autenticamente do espírito
não vai permanecer. Então, nós teremos que tirar todas essas camadas que nós fomos sobrepondo ao longo das nossas existências para nós alcançarmos essa essência. Então, vamos avançando um pouquinho mais. Há uma reflexão que irmão Samuel traz no livro também O Homem e Suas Buscas, quando ele fala da importância do saber e apresenta o saber também como um verbo realizador em suas duas dimensões, né? Nós sabemos para sobreviver e nós buscamos o saber também para exercício do poder. Tanto pode ser uma busca inconsciente quanto consciente. E é tão importante nós sabermos, e aí para a autocura o saber é essencial, porque nos coloca no espaço de consciência, tanto dos sintomas quanto do que eles significam, que ele diz que uma pessoa que diz que não quer mais saber, ou seja, que se desinteressa por algo, por uma busca que é natural em nós e que deve ser empreendida para a realização do espírito, que essa pessoa apresenta uma enfermidade no espírito. E aí ele faz uma distinção entre dois tipos de enfermidades: enfermidades no espírito e enfermidade do espírito. E eu achei muito interessante essa distinção que ele propõe, porque ele diz que a enfermidade no espírito ela é muito mais grave do que a enfermidade espiritual. Na enfermidade no espírito, ele diz que há uma instauração, ou seja, ela está estabelecida, ela está instalada, e por estar estabelecida e instalada, ela brota do espírito. Ela vem de dentro para fora. E uma das suas manifestações é através dos sintomas. Então, assim, e essas doenças, essas enfermidades, né, no espírito, vão ganhando forma a partir de processos internos, das escolhas que nós vamos vivendo em nossas sucessivas existências. E uma das formas de manifestação, nós vamos ter um exemplo de doença no espírito, é a autoobsessão. Um processo em que autor e vítima são a mesma pessoa. Já a doença, a enfermidade espiritual, porque muitas vezes nós estamos com uma doença e dizemos, isso era algo espiritual? Né? Essencialmente, sim, somos espíritos, então tudo que nos afeta é espiritual. Mas o que a pessoa quer dizer é uma doença, é uma enfermidade que está se manifestando em decorrência de uma influenciação externa, né, obsessiva. E aí ele diz que essa é mais simples, porque ela é proveniente de uma implantação e não de uma instauração. Então, ela tem uma gênese no exterior, né? Então, é passível de uma aceitação por parte da pessoa ou não. Então, com o tempo, essa influência, ela pode sim vir a se instaurar se ela encontrar acomodação. Mas seria muito mais fácil de combater. Então, um exemplo que ele coloca é a aloobsessão. Continuando, no próximo slide, nós vamos ter uma segunda pergunta, que é se as emoções afetam nossa saúde. Se eu perguntasse a vocês se as emoções afetam nossa saúde, o que vocês responderiam? Será que afetam? Parece que sim, né? É também uma resposta. Eu fiz algumas perguntas que são de resposta afirmativa e resposta óbvia, mas para chamar a nossa atenção, tá? Então, as emoções afetam o nosso sistema imunológico. Sim, afetam. E assim, há uma área, né, médica da ciência que estuda justamente a relação entre mente e corpo. Como o nosso psiquismo, ele impacta em nosso corpo. Até que ponto aquilo que pensamos e aquilo que sentimos é responsável pelo nosso adoecimento ou pelo agravamento do nosso adoecimento
ou também no sentido contrário. Então, nós estamos falando da psiconeuroimunologia, ou PNI, que evoluiu desde a década de 70, 75, 1975 por aí, para a psiconeuroendocrinoimunologia, ou PNI, que é o estudo das interações entre o comportamento e os sistemas nervoso, endócrino e imunológico do corpo humano. Aí nós vamos parar para fazer uma reflexão. O que é que são emoções? À luz da ciência, nós vamos ter nas emoções uma definição como um equipamento de sobrevivência natural que nós temos. Nós nascemos com esse equipamento de sobrevivência. E para que serve esse equipamento de sobrevivência? O nome já diz. Para nos ajudar no processo de adaptação a todas as situações da vida, boas ou ruins, e para nos orientar a fazermos escolhas que sejam benéficas para a nossa saúde, que sustentem a nossa vida e que sustentem a vida com bem-estar. Bom, então vamos pensar. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem de Lázaro, quando fala da lei de amor, em que ele nos informa, faz um encadeamento, né, evolutivo, progressivo da nossa dimensão afetiva, nos lembrando que tudo começa com os instintos. Então, os instintos dão origem às sensações, entre as sensações estão as emoções, as sensações emocionais, e das emoções, à medida que nós vamos evoluindo, nós ganhamos a condição ou conquistamos a condição de manifestação consciente dessas emoções, de tomar consciência de nossas emoções. Então, nós vamos ter que as emoções, como elas são um pacote de sobrevivência para a nossa existência, logo elas estão logicamente vinculadas ao nosso sistema imunológico. Todas as nossas emoções, boas ou ruins, também impactam o nosso sistema nervoso. Então, é lógico nós pensarmos e aceitarmos essa relação direta entre emoções e saúde, né? Então, só para corroborar o que eu estou dizendo, e hoje na minha fala, geralmente quando eu falo de emoções, eu acabo recorrendo a uma literatura científica convencional. Hoje eu optei por trazer mais a doutrina espírita, né? Aqueles autores que nos falam sobre as emoções, por entender que toda a informação que é trazida por esses autores, elas são corroboradas. Ou elas vieram na condição de revelação, e hoje elas estão sendo corroboradas pela ciência, ou elas caminham para a par, né? Os conhecimentos que nos são trazidos por autores mais modernos, eles dialogam, são ratificados pela ciência ou se inspiram na ciência, porque a gente tem que pensar que os espíritos também estudam, também fazem ciência. E os espíritos também, certamente, consideram e fazem uso de algum conteúdo, de algum desenvolvimento teórico que está em voga aqui na Terra, porque é uma linguagem mais próxima, é uma teoria que está acessível a todos nós. Então, eu trouxe uns cinco slides que eu vou lendo, vocês vão ficar sem a minha imagem durante uns minutinhos, que eu vou fazer a leitura dos slides para que vocês vejam o que dizem esses autores sobre a interferência das emoções em nossa vida. Então, em nossa saúde, perdão. Essa citação que vocês vão ler agora, eu vou começar pelo Evangelho e vou começar dialogando com vocês. Tem outra charada. Então, diz assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu suprimi a palavra e eu coloquei no lugar da palavra a sua definição conforme o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí o que eu quero que vocês façam? Que vocês escrevam aí embaixo qual é a definição, qual é a palavra, o termo a que essa definição se refere, tá bom? Vamos testar, assim, a capacidade de identificação da emoção de vocês a partir de uma definição. O espírito que nos traz essa mensagem é Hahnemann. Ele diz o seguinte: se ponderasse
né, o homem, se refere ao homem, que esse acesso de demência passageira a nada remedeia, que lhe altera a saúde, compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Observem a passagem que eu grifei em negrito. Lhe altera a saúde e compromete até a vida. Vou fazer agora o checklist para ver quem acertou. Quem acertou, a que palavra se refere? A cólera. Muito bem. Quem disse cólera, raiva, ira, ficou próximo. Porque a cólera seria uma manifestação da ira em uma proporção, em uma intensidade maior. Essa outra referência que eu trouxe é de Pensamento e Vida, que está no capítulo 15, intitulado Saúde. Eu não botei a página porque eu retirei de um livro digital e não tinha numeração. Bom, não tem, em função de ser flexível, essa numeração segundo a configuração que a gente adote. Então, a cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura, faltou um L aí, me perdoem, de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Então, aí nós vamos ter, mais uma vez, uma demonstração. O que é criar zonas mórbidas? É criar áreas adoecidas, né? Impedindo, anulando recursos de defesa, impedindo que o nosso próprio organismo se defenda pelo nível de agressão. Vamos a uma outra citação, também de Pensamento e Vida, uma contribuição também de Emmanuel, que diz o seguinte, no capítulo Saúde: nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Qual é a outra? Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível, e toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Eu vou aparecer, vou suspender. Mais uma. Toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Vamos voltar à minha imagem mais um pouquinho. Vou sair aqui do slide, depois eu concluo. Só para chamar a atenção para alguns aspectos. Emoções doentias. Primeiro, a gente esclarece, as emoções, elas não são ruins. Às vezes nós fazemos uma distinção, segundo a teoria que adotamos, entre emoções positivas e negativas. Eu sou adepta dessa classificação porque nos ajuda a entender a partir de uma percepção não da função da emoção, porque em sua função as emoções são positivas, porque elas cumprem uma função e elas nos conduzem inclusive ao autoconhecimento. Mas eu estou me referindo aqui às emoções que são vividas de forma doentia. O que é viver uma emoção de forma doentia? É viver uma emoção no nível de desproporcionalidade ao fato ocorrido. Então, todas as vezes que nós temos emoções muito intensas ou muito frequentes, e essas emoções são emoções negativas, né, no sentido de são emoções perturbadoras, então elas irão nos afetar a saúde, então elas deixam de ser úteis, porque as emoções elas podem ser benéficas ou prejudiciais segundo a forma como nós a vivenciamos, segundo a forma como nós a manifestamos, segundo a intensidade com que nós vivemos essas emoções e segundo a frequência com que essas emoções são experimentadas por nós. Então, se nós temos uma ira no momento justo para, por exemplo, evitar que uma agressão aconteça, que alguém
ultrapasse determinado limite, que alguém cometa uma injustiça, essa ira ela é necessária para ela interpor esse limite. No entanto, se nós somos pessoas iracundas, todos os dias nós sentimos ira, nós estamos gerando um desgaste em todas as nossas energias e do nosso fluido vital. E eu vou fazer, agora eu lembrei, eu tenho um amigo que ele se chama Belarmino Bicas. Se Jorge estiver me ouvindo, ele vai dizer, Naí, fala de Belarmino Bicas. E eu sempre falo de Belarmino Bicas, que é uma história que está no livro Cartas e Crônicas, né, do irmão X, Humberto de Campos, de psicografia de Chico Xavier. Se vocês conhecem essa história, vocês vão lembrar que Belarmino Bicas foi uma pessoa que viveu de 1936 a 1956, mas que ele tinha um projeto reencarnatório para viver 80 anos e ele desencarnou aos 58 anos. E qual foi a causa, quando ele desencarnou, que ele identificou no mundo espiritual? Nada mais, nada menos do que a vivência excessiva e desproporcional de emoções negativas, especialmente no campo da ira e seus derivados. Então, muitas crises, né, momentos de cóleras, de mágoas, de exasperações, de contrariedades diversas que levavam a ter desgostos, irritações, amuos. Gente amuada, sabe a gente amuada? Vocês sabem o que é uma pessoa amuada, né? A cara se transforma. Vou fazer careta para vocês. Então, assim, o que é que ele faz? Ele desencarna e durante os 20 anos em que ele esteve sob a luz da doutrina espírita, ele se dedicou, ele certamente já havia identificado que isso era um problema na existência dele e ele passou a registrar todos os momentos em que ele se exasperava e ao lado ele anotava o motivo, né? O motivo é o que a gente chama de gatilho, né? O desencadeador da emoção. E aí ele foi anotando, ele fez uma estatística. Quais eram as contrariedades em ônibus, as contrariedades em família, as mágoas vivenciadas das experiências, né, relacionais diversas com vizinhos, chateações por valores de pouca monta, por situações cotidianas do lar, como uma toalha em cima da mesa, algo fora do lugar, a comida que não estava de acordo com as suas exigências, enfim. E aí ele encontra com o irmão X e diz, eu sei que você é repórter e fala com o povo do lado de lá e eu queria que você contasse a minha história. E aí ele passa a relatar, irmão X, toda a sua história. Eu sempre conto essa história porque é a mais emblemática que a gente tem do quanto as emoções afetam a nossa saúde e quando a gente está falando neste momento aqui, especificamente de afetar de forma negativa, né, gerando prejuízos. Então, quantas exasperações ele teve nesse período? Eu não estou falando dos 58 anos de vida que ele teve na Terra. Eu estou falando de exasperações vividas durante os 20 anos em que ele foi consciente de que ele se exasperava e ele teve o cuidado de, no processo de autocura, procurar conhecer os gatilhos das suas reações. 16.386 episódios de exasperação em 7.300 dias de vida que ele teve na existência. Então, ele iria morrer aos 80 e desencarnou aos 58. E nós estamos cheios de histórias de pessoas que estão sendo devoradas, daí porque eu trouxe o mito da esfinge, que estão sendo devoradas literalmente pelas suas emoções em desarmonia, em desequilíbrio. Então vamos a mais duas citações.
Essa veio também de Pensamento e Vida e diz o seguinte, que todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. E nós sabemos que quando há uma desagregação e há uma irregularidade no processo de mitose da célula, se estabelece um processo canceroso. Então, o que é que Emmanuel está nos dizendo? Que a depressão pode nos levar a um processo de adoecimento. E aí, nesse caso especificamente, se referindo ao câncer. Mais uma citação para nós nos convencermos do quanto as emoções afetam a nossa saúde. Essa também é uma contribuição de Emmanuel, já também no capítulo 15, que ele diz o seguinte: choques emocionais, estados inabituais de depressão e ansiedade, pressões de qualquer ordem, sejam psicossociais, econômicas, afetivas, arrastam-nos a desorganizações perturbadoras. Choques emocionais, né? Aqueles impactos, aquelas emoções que nos impactam de forma muito veemente, muito intensa e que nos desarmonizam. Mas também estados, quando ele fala de estados inabituais de depressão e ansiedade, ele está nos lembrando que há momentos e situações em que é aceitável, é admissível e natural que a gente viva alguns processos de depressão e de ansiedade, que faz parte da nossa natureza. Diante de grandes perdas, nós podemos viver durante um curto período, e aí Joana de Ângeles, em uma de suas obras, que agora eu não me lembro para fazer a referência, ela diz que o período esperado aí como natural seria em torno de 6 meses diante de uma grande perda, de morte, separação, enfim, para que a gente se recomponha. Passando disso, a tristeza já se converte num processo patológico que nós precisamos tratar. Vamos ver mais uma. A energia, essa é mais atual. Eu tirei do livro Emoções que Curam, por certo um livro bem interessante para nos ajudar a conhecer as emoções e quais são quais são as orientações que elas nos trazem para o nosso autoconhecimento, para a nossa autocura. As emoções, a energia emanada pela insegurança é uma poderosa usina de forças catalisadoras, isto é, ela atrai as chamadas forças invasoras e ambientais, fragilizando a saúde física energética. E por que eu trago? Porque vocês viram que eu falei mais de emoções mais intensas, e nós às vezes pensamos que uma simples insegurança, mas uma insegurança pertinaz, frequente, em todas as circunstâncias e por tudo, uma insegurança generalizada também pode nos adoecer. E a forma de nós nos curarmos é procurando identificar o que ela quer nos dizer, em que nós estamos nos sentindo vulneráveis. Essa sensação de desamparo que é tão acentuada, então ela tem essa função de nos mostrar que estamos apoiados em crenças que não nos ajudam a despertar os talentos que nós temos adormecidos em nós e que nós precisamos fortalecer a nossa autoestima e enfrentar aquilo que nós tememos. Então, podemos passar para um próximo slide e aí nós já saímos já vamos para um outro dos questionamentos anteriores, né, das demonstrações sobre como as emoções afetam a nossa saúde. E vamos para um outro questionamento. Quais são, então, as dimensões da autocura? Perdão. Bom, Dr. Hans falou lá na definição de autocura, ele se referiu a metafísico, chamando a atenção que a autocura ela está ligada a várias dimensões do ser, ou que pelo menos transcende simplesmente curar o corpo físico. Quando a gente fala da autocura, a gente não está falando tão só de
curar-se de uma dor de cabeça, de curar-se de uma infecção, acionando seus recursos mentais, enfim, mas de curar-se também em outras dimensões. Então, vou mostrar mais um slide em que aparece essa possibilidade. Eu trouxe, eu falei antes da possibilidade, né, de nós utilizarmos a doença como uma forma de nos conhecermos. E quando eu falei do enigma, né, que eu usei o enigma lá da esfinge, eu estava me referindo, baseando-me também num livro que se chama Doença como Caminho, de Detlefsen e Doke, que são dois alemães que eles tratam da doença como um caminho para o autoconhecimento e para um caminho para o autoconhecimento e logo para a autocura. Por que a doença como um caminho para o autoconhecimento? Porque ele diz que a partir dos sintomas que a doença sinaliza para nós, ela indica o que é que não está bem conosco e a partir dessa sinalização nós tomamos consciência do que dói em nós e a partir dessa consciência nós podemos chegar à origem, à causa que está, segundo eles, em nosso psiquismo. Então, quais seriam as dimensões da autocura? Então, vamos a elas. Nós pensamos nessas dimensões, né? A espiritual. Vou deixar a espiritual por último. Vamos pensar na dimensão física, na dimensão emocional, na dimensão social, na dimensão moral e na dimensão intelectual. Quando nós pensamos assim nessas dimensões, nós pensamos em duas possibilidades, né? Tanto nessas dimensões como um meio para a cura, como nós pensamos também como dimensões sobre as quais trabalhar a autocura, ou seja, como objeto do nosso trabalho de autocura, da terapia. Então, por exemplo, vamos pensar, e todas elas estão interligadas, embora a gente tenha separado, mas todas estão interligadas e aquilo que acontece em uma repercute sobre a outra, né? Segundo Emmanuel, tudo aquilo que nós pensamos e sentimos, geram energias e todas essas energias geram realizações que estão regidas pelo princípio de repercussão e de interdependência, né? Reciprocidade para a interdependência e de repercussão. Atuam umas sobre as outras, elas vão repercutindo de um sobre o outro. Então, de uma dimensão pode repercutir sobre a outra. Então, por exemplo, eu posso me curar fisicamente, eu posso curar o meu corpo, eu posso curar o meu corpo a partir de um movimento interno de dentro, portanto, de dentro para fora, que vai repercutir uma mudança de atitude que estava gerando um adoecimento do corpo físico, e aí o livro Saúde em Plenitude, Projeto Melhorar-se, nos oferece inúmeras pistas para nós irmos fazendo essa correlação entre forma de ser, de atuar e de viver, vícios morais, emocionais e físicos e adoecimento. Então, nós teríamos aí a dimensão física, que pode ser curada por nós, mas ela pode ser curada, delegada a outra pessoa. Nós podemos recorrer a outros recursos que podem, inclusive, funcionar como um estímulo para a autocura. Enquanto eu estou vivendo um processo, por exemplo, de um câncer, eu posso tratar do corpo físico utilizando recursos externos, né, materiais da medicina convencional, trabalhar essa dimensão, mas ao mesmo tempo eu posso estar trabalhando a dimensão emocional, posso estar trabalhando as minhas emoções que podem estar na raiz do problema, podem estar acompanhando o problema, agravando ou atenuando. Posso buscar recursos também no apoio social, por exemplo. Posso também me instruir moralmente, procurar mudar a minha conduta para ter uma conduta mais reta, uma conduta no bem, e assim eu vou estar me curando. Eu posso também me curar intelectualmente, eu posso usar tanto eu posso me curar, lembram lá da doença no espírito,
E quem não quer saber apresenta uma doença instaurada? Então, se eu me devoto ao desenvolvimento do meu intelecto, eu estou me curando, por exemplo, da ignorância. Mas eu também posso usar os recursos intelectuais para me curar. Quando eu leio o Evangelho, reflito, medito sobre um tema que foi posto, eu ouço uma palestra, eu faço uma palestra, eu estou refletindo sobre aquilo que eu estou falando, e o que eu estou falando, por eu estar vivenciando isso numa dimensão, ainda que seja só a dimensão intelectual, isso está repercutindo em mim, porque Emmanuel nos lembra que a mente é um espelho da vida. Tudo aquilo que nós vivenciamos se reflete internamente em nós. Então, o que eu estou fazendo para fora também tem uma repercussão para dentro, podendo ser um estímulo, e é de fato para a autocura. Mas a proposta da nossa palestra era, a proposta do evento, né, que me propôs como tema, a autocura através das emoções. Então, é como as emoções podem contribuir para a minha cura. Mas também a gente precisa pensar, e até porque depende disso, da nossa cura emocional. Então, vamos adiante. No próximo slide, nós propomos outra pergunta para reafirmar, na verdade, né? As emoções podem curar? Bom, primeiro eu fiz o questionamento: as emoções afetam a saúde? Agora, o questionamento é se elas podem curar. Elas podem ser prejudiciais, sim, ter um impacto negativo sobre a saúde, e de fato tem, mas elas também têm o mérito de cura. Elas também podem contribuir para a nossa cura. E como as emoções podem contribuir para a nossa cura? Joana de Ângeles chama muita atenção, e Dr. Hans também, e outros tantos espíritos, sobre a importância de nós vivermos emoções. Dr. Hans fala das emoções limpas. O que são emoções limpas? É a gente viver a emoção, fazer a nossa higiene emocional. Não negar aquilo que a gente sente, mas também não extravasar aquilo que a gente sente de uma forma inadequada. É buscar uma forma adequada para a expressão das nossas emoções negativas ou positivas, para que elas cumpram a sua função sem gerar um prejuízo pessoal, relacional, profissional. Porque emoções positivas também, às vezes, podem gerar um prejuízo. Se eu estou muito alegre e quero extravasar, e tem gente que pode ter um choque emocional por receber uma notícia muito boa e não suportar. Então, também pode morrer de alegria, né? Literalmente. Então, procurar viver predominantemente emoções positivas, fazer um esforço de viver mais alegria, de viver mais o bom humor, de ser uma pessoa mais otimista. Então, e em sabendo que é portador de alguma doença, evitar agravar o mal com as emoções que geram tensão, né? Dificultando mais o nosso processo de cura. Porque às vezes, inclusive, as nossas emoções estão desregradas diante de uma situação grave de saúde, elas se desestabilizam tanto e permanecem assim, que elas acabam neutralizando, inclusive, o efeito de medicações convencionais, alopáticas. Agora, vocês imaginem também as sutis, quintessenciadas substâncias que a espiritualidade utiliza para nos curar. Então, as emoções podem curar, sim. É só nós sabermos quais são as emoções. Até o próprio gerenciamento das emoções negativas já é um caminho para a cura através das emoções, da autocura através das emoções. Então, vamos ver mais uma proposta de como é que as emoções... eu vou voltar ao slide que estava passando. Eu trouxe só um exemplo, eu trouxe vários exemplos de emoções perturbadoras e coloquei só um exemplo
de emoções que podem curar, que são das emoções positivas, né? Eu trouxe diretamente o sentimento sublime que é o amor, né? E eu trouxe uma fala de Joana de Ângeles, quando ela diz que o amor dinamiza os potenciais internos do ser, contribuindo para que os neurônios e as glândulas do sistema endócrino produzam imunoglobinas que imunizam o ser em relação a diversas infecções, enquanto vitalizam o emocional e o psíquico, afinal de onde dimana essa energia poderosa. E essa fala dela está no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. A obra é de psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, assim, mas o que é amar, né? Se a gente não sente ainda, ou percebe que não sente amor por algo ou por alguém, a gente pode ter ações de amor. A gente pode ter, tanto que todas as vezes que a gente procura definir o que é amar, o que é o amor, observem que a gente vai direto para uma ação. Aí a gente diz amar é cuidar, amar é ser generoso, amar é... Então, o amar mostra que a gente não sabe muito bem, não consegue definir o que é o sentimento do amor, porque a gente talvez não perceba em alguns momentos que a gente sente, mas a gente sente. E se a gente for tendo gestos, comportamentos amorosos, e aí tem toda a obra de Léo Buscaglia para nos auxiliar nesse caminho de construção da amor-terapia, nós vamos conseguir alcançar o nosso objetivo, né, de utilizar o amor para dinamizar todos os nossos corpos, vitalizá-los e nos encaminhar em direção à saúde e à autocura. Então vamos ver mais, já para irmos caminhando para a nossa finalização, vamos falar um pouquinho de quais são as terapias que nós temos, né, sejam emocionais e espirituais, para essa proposta de autocura, que é uma proposta de tratamento integral do ser, é uma proposta de educação do ser. Então, a autocura, ela requer de nós a educação. Educação do nosso comportamento, educação das nossas emoções, educação de todo o nosso fazer, educação do nosso pensamento, de nosso agir no mundo. Então, a proposta, qual seria então a proposta? Eu fiz uma síntese, não vou me deter mais, né, em explicações assim, porque elas são bem pontuais. Eu vou pontuar alguns caminhos para a autocura através das emoções, porque eles repercutem sobre a qualidade das nossas emoções, sobre a intensidade do nosso padrão emocional, né, de vivência de experiências emocionais. Então, a única coisa que nós podemos fazer para não adoecer é mudar. Então, isso é uma frase do Saúde em Plenitude, de Dr. Heinz. E aí, então, vamos caminhar para mudar. Vamos mudar um pouquinho os hábitos, tá? Essa síntese que eu vou apresentar de vocês provém de várias obras que eu consultei: Cura Emocional, Psicologia, o Evangelho de Jesus à luz da psicologia profunda, Saúde em Plenitude, Projeto Melhorar. Se a memória está falhando, estou precisando curar a memória. Então vamos lá, gente. Vamos ver quais são as propostas. Então, lembrando que é uma proposta de educação mental, esse é um termo utilizado por Joana de Ângeles no livro Psicologia da Gratidão, em que ela diz que administrar as fixações perturbadoras do inconsciente, substituindo-as por formulações opostas que irão superando-as no transcurso do tempo através da repetição. Observe que a proposta dela de educação mental é uma proposta de administração das fixações perturbadoras que estão registradas em nosso inconsciente. E a gente só consegue isso formulando pensamentos e ações que são opostas a essas que nos adoeceram. E nós vamos conseguir o resultado do impacto dessas ações novas com o transcurso do tempo, e vamos precisar de repetição.
E aí nós vamos com isso alcançar a nossa saúde emocional, que será uma mudança de atitude perante a vida. E ela diz que isso acontece não mais aceitando os condicionamentos perniciosos, os vícios morais, e eu acrescento aquela classificação de Dr. Hans do Saúde em Plenitude Projeto Melhorar-se, os vícios morais, mas também os emocionais e os materiais, as atitudes de agressividade, de perturbação. Então, a proposta é, portanto, de educação mental. E aí, quais são as possibilidades que nós temos aí dentro desse grupo de terapias, né? Então, assim, Joana de Ângeles, principalmente, vai falar da necessidade, às vezes, de nós termos ou passarmos por terapias especializadas segundo o problema que nós apresentemos, os conflitos que estejamos vivenciando. Então, às vezes, nós vamos precisar da terapia especializada, porque o caso tem um maior agravamento, mas não apenas nesse caso. A terapia sempre é um auxílio, principalmente para nos conduzir, nos ajudar na condução ao autoconhecimento. E esforço pessoal sempre. A outra proposta é a amor-terapia. Corrijam aí, por favor, faltou um azinho. E ela entende a amor-terapia como um respeito e direito à vida, sentir que você tem direito à vida, à felicidade, cultivar hábitos sadios, cuidados espirituais, mas também intelectuais, manter um estado de otimismo, seja em que situação estiver, porque isso restabelece o campo de energias que foi afetado pelo transtorno que estivermos vivendo. E há diversas outras práticas que eu vou fazer uma síntese também aqui para vocês no próximo slide. Como, por exemplo, respirações profundas, e há várias recomendações disso. O Saúde em Plenitude, Projeto Melhorar-se, faz essa recomendação. A meditação, as visualizações, e Joana também nos fala das visualizações terapêuticas, a elevação dos pensamentos, o contato com a natureza, o cuidado com a alimentação também afeta o nosso emocional ou é afetado pelo nosso emocional. Quando muito ansiosos, podemos comer mais ou menos, então observar também a relação entre emoções e alimentação. O exercício oracional, os exercícios físicos, né, moderados, como caminhadas, alongamentos, exercícios intelectuais, e todos os outros exercícios, como o Dr. Hans propõe, o envolvimento psicossocial com pessoas carentes, na prática da caridade, os exercícios intelectuais diversos. Então, são muitas as possibilidades que nós temos. E a gente pode sintetizar em: passe a fazer as coisas que sabem serem boas para você e que não geram prejuízo para ninguém. Essa é uma orientação também de Dr. Hans de Saúde em Plenitude, Projeto Melhorar-se. E aí, já finalizando, porque já tem um tempo que eu estava caminhando para a finalização, então já finalizando as nossas reflexões, vamos concluir com o valor de fazermos o bem. Então, assim, muitas vezes se recomenda durante toda a obra da doutrina espírita, vários autores são incansáveis em nos exortar à prática do bem. Fazer o bem faz bem, fazer o bem, faça o bem. Um ato, um gesto de amor anula uma multidão de pecados e nós ainda resistimos a nos envolvermos em uma atividade que seja dedicada ao bem do outro e que não gere para nós nenhum tipo de retribuição, nenhum tipo de pagamento. Então vamos ver qual é o fundamento para que a prática do bem ela seja uma forma de terapia, né? E de terapia de cura através das emoções, promotora de cura através das emoções. A prática do bem, também, segundo Emmanuel, em Pensamento e Vida, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto com a ação edificante interfere, prestem bastante atenção nessa frase, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor para nosso reflexo melhorado e mais nobre
amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Então, eu acho que com essa ideia a gente fecha esse fundamento da prática do bem como um caminho para a nossa autocura através das emoções, porque tudo quanto nós fizermos irá repercutir no nosso emocional. Emmanuel nos diz em o livro Pensamento e Vida que o coração é a face da nossa mente. E eu achei muito interessante essa metáfora dele, porque assim, o coração é o órgão que nós utilizamos simbolicamente para representar a dimensão afetiva, para representar e falar das emoções. Então ele diz que se é a face da nossa mente, significa que ele é o coração, são as nossas emoções que vão mostrar para o outro o que está acontecendo dentro de nós. São as nossas emoções que vão revelar a nossa identidade. O que é que nós estamos sentindo, o que nós estamos possivelmente pensando, tudo vai se refletir em nossa face através das nossas expressões emocionais. Então, que elas sejam mais saudáveis, mais harmônicas, mais construtivas, mais positivas, inclusive para que isso vá tendo uma repercussão em nossa mente e modificando os nossos estados de emoções negativas. E que com isso, com todas essas orientações, nós possamos encontrar o nosso próprio caminho para a autocura. E que Jesus, o nosso modelo e guia de saúde integral, possa continuar sendo uma inspiração diária, constante, intensa e permanente em nossas vidas. E como agradecer também, a expressão da gratidão também é uma forma de manifestação da nossa emotividade. Então, nós agradecemos a vocês toda a atenção, toda a vibração, todo o carinho que vocês deram para que nós fizéssemos essa palestra nessa modalidade remota que tanto nos distancia. Então, muito obrigada e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Eita, muito obrigado, Nair. Que maravilha, hein? Que reflexão linda, suave, ao mesmo tempo muito profunda, trazendo para todos nós essa brilhante noite, né? Que legal. Muito obrigado mesmo, de coração. Que Deus abençoe. Jesus Cristo se envolva sempre em sabedoria, crescimento e no auxílio realmente, para que a gente possa sempre estar colocando em prática esse aprendizado das nossas emoções, né? Que bom, que bom. E queremos também agradecer a participação de todas as pessoas que estiveram conosco, né? Que contribuíram aí no chat, muito legal, muito bom mesmo esse nosso momento. Nós estamos tão próximos, né? Virtualmente, mas estamos, né? Cada um em sua casa, mas estamos próximos, ligados um com o outro. Muito bom isso, muito grandes aprendizados para esse período que nós estamos vivendo. Tá certo? E a gente quer, assim, de certa forma, então, já perorando e agradecimentos para todos vocês que estiveram conosco, convidar a nossa querida Robertinha, que fará para nós nossa prece musicada. Que Deus abençoe a todos desde já. Agradecemos.